Olá, tudo bem? Para essa questão, eu fiz o desenhozinho aqui, tá bom? Para gente entender. E fala o seguinte, ó. Existe um experimento que é quando a gente lança um elétron e esse elétron entra em uma região de campo magnético, que seria aqui mais ou menos, né? E nós queremos descobrir qual é a orientação desse campo magnético, o seu sentido? Nós temos a velocidade com que esse elétron chega e nós temos que o campo magnético tem uma direção perpendicular ao plano da figura, ou seja, ou ele está entrando ou ele está saindo aqui da figura, tudo bem? A gente tem o seguinte, um elétron inicialmente com velocidade de valor V0 penetra em uma região material e submete-se a um campo magnético B. Presta atenção nessa frase porque ele não fala um campo magnético constante, tudo bem? Ele só fala um campo magnético. Isso nos dá a licença poética, digamos assim, para entender que ou esse campo aqui ele pode ser constante, se for favorável, mas que ele também pode ser variável, tudo bem? Porque se a questão não fala nada, ele pode ser tanto constante quanto variável. A gente vai analisar isso depois. O estudante escreveu: a direção de B é perpendicular ao plano da figura, o seu sentido é para. A gente quer saber o sentido, né? A gente sabe aqui essa velocidade e veja que ele está descrevendo uma trajetória circular. Você lembra uma obrigatoriedade quando a gente tem uma trajetória circular? A atuação de uma força centrípeta. Essa força centrípeta, ela não é uma força independente, ou seja, ela não surge sozinha. Ela precisa que uma outra força atue como sendo ela, tudo bem? Então, a força centrípeta, ela sempre se origina de uma outra força que está sempre apontando para o centro da trajetória, e a partir disso, essa força atua como centrípeta, tá bom? Se a gente está tendo uma trajetória circular e a única força que está atuando aqui, que a gente tem conhecimento, é a força magnética, e a gente sabe também, né, que a velocidade é sempre perpendicular à força magnética, então a gente pode afirmar que essa força magnética está atuando como força centrípeta, tudo bem? Então a gente sabe o seguinte: a força magnética vai estar sempre apontando para o centro, tudo bem? A velocidade aqui no ponto P seria para cá, tá bom? Mas tem duas formas da gente fazer aqui, ó. A primeira seria nesse ponto aqui, e eu vou fazer pela regra da mão esquerda, tá bom? A gente tem aqui, ó, a velocidade, a força e o campo. São três dedos com três velocidades, com três variáveis, tudo bem? Existe um macete bem legal, que é assim, ó, farei bom vestibular, tá bom? Você deixa eles assim, tá? Todos eles paralelos. E daí você começa a fazer. Você tem que lembrar que quando a gente tem um elétron, a força tem que estar apontando no sentido oposto. Ou seja, se a gente colocaria a força para cá, pelo fato dela estar, né, apontando para cá, na verdade a gente tem que colocar a força no sentido oposto. Porque quando é elétron, a força é dada por essa partezinha aqui da mão, não pelo dedão, tá? Então essa partezinha aqui da mão tem que estar apontando para a força. Aqui, então eu já tenho a minha força posicionada. Farei bom vestibular. A minha velocidade tem que estar lá para frente. Então a minha mão fica assim e eu tenho um campo entrando, ó. Percebo meu dedo aqui, ele está entrando. Velocidade lá para frente, minha força aqui para esse lado e o meu campo está entrando. E ou seja, com isso eu já posso afirmar que o campo magnético está entrando. Uma outra forma, a regra do tapa. Não sei qual você prefere, então eu vou fazer as duas.
nós temos que o tapa para carga positiva indica a força e as costas da minha mão para carga negativa indica a força. Como a força está aqui para dentro, eu tenho que botar minha mão para cá. Tudo bem? O meu dedão é a velocidade. Então, como a velocidade aqui está para cá, o meu dedão fica para cá. Palma da mão para força, dedão para cá. E nós temos que, ó o meu campo. Os meus dedos são o campo, tá? Ó o meu campo aqui entrando no plano. E a gente tem novamente o campo magnético entrando no plano. Então, essa daqui a gente já sabe que o sentido do campo magnético é para dentro, entrando no plano, né? E a outra coisa que a gente sabe agora é pela análise da força centrípeta com a força magnética. Por mais que haja uma variação aqui, a força magnética continua constante, tudo bem? Ela não vai diminuir, tá? E mesmo que ela diminua, aí a gente tem que analisar aqui pelas variáveis da força centrípeta, tudo bem? A gente sabe que a força magnética é igual a carga vezes velocidade vezes o campo, tá bom? Perceba comigo que aqui se a gente continuasse essa circunferência, a gente teria um raio bem grandão aqui, tá vendo? Mas conforme esse elétron vai se movendo, o raio dessa circunferência vai diminuindo, consegue perceber? O raio vai ficando cada vez menor. Então, a gente vem aqui e analisa a fórmula da força centrípeta. Se o meu raio está ficando menor, se a minha velocidade ficasse constante, a minha força centrípeta iria aumentar, porque raio e força centrípeta são inversamente proporcionais, tudo bem? Então, para que aqui a minha força centrípeta permaneça constante, eu tenho que diminuir a minha velocidade também. Quer ver um exemplo? Por exemplo, se a velocidade era 2 metros por segundo, e o raio era 4 metros, tudo bem? Se eu pegar aqui, ó, m vezes 2 ao quadrado, 4 dividido por 4 daria m. Se eu diminuo esse raio aqui para 1 metro, por exemplo, eu teria m vezes velocidade ao quadrado sobre 1. Eu teria que ter uma força magnética, né, uma força centrípeta no mínimo igual a m. Então, a minha velocidade também reduziria para 1. Percebe? Para 1 metro por segundo. Perceba que, se a gente quer manter uma força centrípeta constante, né, ou até menor, a gente precisa diminuir essa velocidade. Agora, perceba aqui, ó, pela força magnética, quando eu diminuo a velocidade, considerando um campo constante, a minha força magnética também diminui, o que vai indicar que a força centrípeta também diminuiria. Ou seja, a velocidade teria que diminuir um número maior na proporção em relação ao raio, porque a gente tem uma certeza de que o raio está diminuindo, o que faria a força centrípeta aumentar. Mas existem duas possibilidades. Ou o campo magnético aqui é variável e ele varia conforme a velocidade, né? A velocidade diminui e o campo aumenta, tornando a força magnética constante e a força centrípeta constante, mas mesmo assim, a diminuição do raio acarretaria uma diminuição da velocidade, ou a gente pode considerar que esse campo aqui é constante, a velocidade vai diminuir, a força magnética diminui, a força centrípeta diminui, e daí a velocidade teria que diminuir mais ainda, para que esse resultado fosse menor ainda. Então, veja que são duas possibilidades, e nas duas possibilidades a gente tem uma obrigatoriedade dessa velocidade diminuir. Por isso que a gente diz que a velocidade aqui no ponto P vai ser menor do que a velocidade V0. Tudo bem?